Rapidamente eu vou deixar uma palavra para a meditação dos irmãos. O som ele tá... Eu ia elogiar agora. Falar que o som tá maravilhoso. O som tá maravilhoso na altura que tá, porque eu não posso forçar muito a garganta. Tá sendo doído para mim, porque eu quero dar uns glória, quero gritar, eu quero orar do jeito que eu oro. E ou eu oro ou eu prego. Eu tô assim, até melhorar minha garganta. Tá, irmãos? Mas eu reconheço que Deus me deu a palavra nessa noite. Peço que os irmãos abram a Bíblia em Ageu. Ageu capítulo... Ageu capítulo 2. Ageu capítulo 2. Versículo 9. Nós vamos ler só o versículo 9 para não tomar muito tempo, tá, irmãos? Vai ser uma reflexão bem rápida, mas eu sinto que Deus há de falar conosco de maneira poderosa nessa noite. Versículo 9, muito conhecido dos irmãos. Eu vou contar até 3 e a igreja dá um brado, irmãos, porque isso aqui é um brado de vitória. 1, 2, 3. A glória... Glória a Deus. Pode tomar seu assento. E se você crê, já glorifica ao nome do Senhor. Amém, irmãos? A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Rapidamente, só vou dar aqui algumas considerações sobre esse texto, sobre o contexto histórico, para poder entrar na parte da aplicação. Nós conhecemos bem essa história. O templo, nós sabemos que ele partiu do coração de Deus. Quando fala a glória desta última casa, nós sabemos o porquê Ageu, ele estava falando, encorajando o povo, dizendo: vocês estão olhando para essa casa como se ela fosse nada, porque em comparação com aquela outra que passou, haja visto o templo de Salomão, que era de ouro puro, que era um templo empoderado, só no ambiente do Santo do Santo. Há quem diga que aproximadamente ali, irmãos, 6 talentos de ouro, só na Arca da Aliança. Aí depois você faz uma continha aí e converte em reais, para você ver quanto foi investido naquele tempo. O problema foi que aquilo que Deus fez para ser um ambiente de adoração se tornou um ambiente de luxo, se tornou um ambiente para eles motivo de orgulho para as outras nações. As nações tinham os seus deuses e eles se orgulhavam porque tinham o templo, o grande templo de Salomão, que não foi feito com pouco ouro, mas foi com muito ouro, foi com muita prata, foi com muito tecidos fino, púrpura, tudo quanto é tipo de pedra preciosa tinha naquele templo. E quantos sacrifícios que eram feitos só na construção daquele templo, a Bíblia vai dizer. Então não era um templo pequeno, era um templo grande. Prova disso é que Deus, o apegou tanto ao templo, o povo se apegou tanto ao templo, que Deus, quando vai falar para Ezequiel, já que você não pode falar com esse povo com palavras, eles não vão ouvir, você vai fazer o seguinte. Olha que doído essa posição de um profeta, em um ambiente de caos, de pré-exílio, ele não foi ainda exilado,
mas ele estava avisando: a atitude de vocês vão fazer que todos nós sejamos levados em cativeiro. E ele vai dizer para ele: Ezequiel, eis que amanhã eu tirarei de ti a tua delícia. E o que era a delícia? O que ia representar? A delícia que ele ia tirar dos olhos dele, ele estava dizendo: amanhã eu tirarei a sua esposa. Porque Israel, da mesma forma, olha para o templo como se fosse a esposa deles. A delícia deles é o templo. Mas eles não usam para adorar, para sacrificar. Eles usam como artigo de luxo, para se amostrar. Olha o tanto de glória que eu tenho e você não tem. Olha tudo que o nosso Deus nos proporcionou e vocês não. A ponto deles pensar que o templo era deles. E Deus mostrou para eles: é só eu sair daqui que esse templo vai abaixo. E já haviam entrado muitas nações ali. Só que Deus ainda não havia saído de Judá. Mas Deus avisou: estou saindo, Ezequiel. E Ezequiel vê o Senhor saindo. Ele vê ele na porta, depois vê ele no meio da praça, depois vê ele no Monte das Oliveiras. E dali ele vai embora. E quando ele vai embora, o templo foi destruído. Quando a presença de Deus vai embora, a igreja que nós somos, o templo que nós somos, onde Ele habita, é destruído. Olha a seriedade disso, irmãos. Se eu não cuido bem do templo que sou eu, onde o Espírito Santo de Deus habita, não estou falando de igreja agora, é templo, é cada um. Se eu não cuido bem, se eu sujo esse templo, se eu faço aquilo que desagrada ao Senhor, Ele vai sair, e eu corro um risco muito grande de que esse templo seja destruído. Diga comigo: tem misericórdia. Porque a misericórdia de Deus, se eu e você não fomos destruídos até hoje, é porque a misericórdia de Deus tem sido grande nas nossas vidas. Porque agora, cá para mim, cá para nós, o motivo para nos destruir teve, ou não teve? Mas a misericórdia de Deus tem nos sustentado de pé. É cada pecado, é cada vacilo, é cada tropeço bobo, é cada pecadinho repetitivo, coisa que a gente sabe, vai entristecer, mas Ele vai perdoar, não tem problema. O Espírito Santo tem uma hora, irmãos, que tem um limite. A gente pensa que Deus não tem limite, Deus tem limite. Por isso que fala de longanimidade. A longanimidade de Deus também se limita, um dia chega. Ele fala, não que a promessa, lá em 2 Pedro 3, quem é o jovem esperto aí que falou hoje na gincana? Foi o Luan, né? 2 Pedro, alguns têm a promessa como tardia, mas não é que é tardia, é porque Deus é longânimo. Ele tem um longo fôlego, capacidade de respirar em situações que nós não conseguiríamos. Ele tolera algumas coisas acontecer por amor à nossa alma, para que nós possamos ser salvos. Deus não é igual a gente que corta muitas coisas na primeira, né? A gente não tem paciência, a gente já corta tudo na primeira. É um vacilo, acabou. Não é mais minha amiga, não é mais meu amigo, não é mais meu irmão. Como dizia lá na roça, Belém, Belém, né? Mas Deus não é assim, irmãos. Quantas vezes o povo foi afligido, foi desobediente, negou Deus a face. Não queremos o Senhor. E o Senhor assim mesmo teve misericórdia do seu povo. Mas lá em Gênesis vai mostrar para nós algo assustador, que é quando ele vai dizer assim: a medida dos amorreus ainda não chegou,
por isso não enviarei juízo. Então há uma medida. O mesmo Deus da graça do Novo Testamento ele já estava agindo no Antigo Testamento. É o mesmo Deus da graça. A graça também tem tolerância. A graça também tem limite. Não recuse a graça, irmão. Não use a graça de maneira errada. Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 5: irmãos, não useis da liberdade, trazendo agora para ficar fácil, não useis da graça, porque a graça dá uma sensação de que nada vai acontecer. Não useis da graça para dar ocasião ao pecado, porque a graça é isso, ela anota para lá no futuro cobrar. Então no momento ali você pode só sentir um incômodozinho, mas saiba, está anotado no livro que um dia será aberto, e por mais que você peça perdão, o livro das obras vai estar contido lá. Pediu perdão, mas pecou, está lá no livro das obras. Porque no livro das obras não vai pensando você que vai aparecer lá o dia que deu esmola, o dia que deu, vai ter isso também, mas também vai ter os dias que nós falhamos, sabendo que aquilo era errado, mas decidimos voluntariamente pecar. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas quando nós sabemos e pecamos, vem o anjo e anota. Você vai lá e perdoa, pede perdão: Senhor, me perdoa, tem misericórdia, cometi o mesmo pecado. Aí vai ter essa cláusula lá, pecou tal dia, observação. Isso é meu, tá, irmãos? Mas para os irmãos entenderem, mais ou menos isso. Observação: se arrependeu, pediu perdão, mas está lá. Então já pergunto aos irmãos: há um livro sendo escrito sobre mim e sobre você. Como seria ouvir esse livro? Seria uma história agradável de ouvir? Ou seria uma história vergonhosa? Seria uma história a ler em sala aberta? Ou seria coisa de arrepiar o cabelo? Às vezes eu me pergunto, irmãos, porque eu sei que lá na frente vai ter pecado meu, que eu fiz no tempo que eu já sabia, e vai ser jogado na minha face também. Porque do tribunal de Cristo ninguém se esconde. Lá não adianta, está tudo anotado, não vai escapar, irmãos. Por isso que há a necessidade de eu e você pisar firme no chão, saber: eu sou crente, saber: eu não me vendo, saber: eu não vou negar, saber: eu sou cristão e eu não nego o meu Senhor. Eu não vou me vender, eu vou ser fiel até o fim, porque a palavra de Deus vai dizer que aquele que é fiel até o fim receberá o que, irmãos? A coroa da vida. Não é aquele que é fiel no começo, irmãos. Quem dera fosse só fiel no começo, que o começo é mole. No começo até Satanás dá umas tréguas, né? No começo. Eu acredito que não é nem Satanás, é que Deus não permite. Deus segura, deixa ele estar no primeiro amor. Deixa para lá, rapaz, se afasta. Deixa ele crescer, deixa ele ganhar estatura para você poder combatê-lo. Deixa ele ganhar raiz profunda. Larga de ser covarde. Eu acredito que é Deus que dá um chega para lá em Satanás. E quando você vai ganhando ali alicerce, ele vem com força. Ele vem com força. E a hora que nós tendemos, somos propensos a chutar o pau da barraca, falar: não quero mais saber desse negócio de igreja, não quero saber desse negócio de evangelho, eu vou voltar para a minha antiga vida. O problema é que na sua antiga vida você vai voltar a ser a mesma coisa, enquanto aqui você cada dia vive algo novo. E aqui você é propenso a se atualizar, a voltar sempre
ao modelo original. Tudo aquilo que você perdeu, Deus vai restituindo. E até traumas Ele vai riscando, vai tirando, vai sarando. Isso é na presença de Deus. Não tem outro lugar, não tem isso, irmãos. Não tem. Eu sei que em nosso meio pode ser que alguém precisou tomar um remédio hoje para dormir, mas eu creio que não são todos. Alguém precisa, irmão, tomar um remédio para dormir? Às vezes precisa. Eu sou aquele que apaga, não, dormir na sala, apaga. Onde eu deitar, eu apago. Se eu deitar aqui agora, eu apago. Apago mesmo. Parece que é uma configuração que eu tenho. Eu falo, eu quero dormir, pum, já era. Isso é eu, minha configuração. Mas eu digo, irmãos, por todas as aflições que nós passamos, Deus nos concede que nós repousemos em segurança. É como Davi diz, deitei e dormi, porque o Senhor, a Jéssica fala sempre, né? O Senhor me guardou. O Salmo vai dizer, guarda-me, ó Deus, pois em ti confio. Não me deixarás nunca confundido. É o Senhor. Foi lido nessa noite, aquele que te guarda não dorme. Mas fique em alerta, porque Satanás também não dorme. Está 24 horas rodeando você. Quer você durma ou não, vou ficar acordado. Está lá rodeando, do mesmo jeito. Mas nós temos a certeza que enquanto nós dormimos, se nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a nossa casa ao Senhor, Ele está como um guarda fiel à nossa porta. E aí Ele fala, aqui ninguém entra. Aqui você não entra. Essa casa tem a marca. E não entra. É por isso que nós dormimos em segurança. Mas aqui nesse texto, para nós finalizarmos, que eu disse que seria uma reflexão bem rápida. Esse povo errou, e pensaram que o basta de Deus seria só aquele de sempre. O que Deus sempre fazia, mandava ali os midianitas, mandava ali os edomitas, Ele ia mandando ali alguns povos caldeus, mas não ia passar disso. Até que chegou o basta de Deus para Israel. E o basta de Deus, o sinal foi, eu vou permitir que o meu templo seja destruído, porque não estou mais lá. E se Deus saiu de um templo, não faz sentido ele existir. Se Deus saiu de um templo, não faz sentido esse templo existir mais. Porque toda edormentalha, toda aquela fantasia, vai servir de quê, irmãos? O templo, depois que Deus saiu dele, serviu para quê? Serviu para acampamento de Deus estranho, acampamento de lua, sol, porque eles adoravam tudo, até os astros. Está lá em 2 Crônicas 34 e 2 Reis 23. Porque assim é o templo vazio, não serve para mais nada. Então tome cuidado. Volto a dizer, tome cuidado, você é um templo do Senhor. Não pense você, vou desviar e vou viver bem. Não pensa você, um templo que Deus saiu, não serve para mais nada. Não serve para mais nada, não tem vida ali. Aquela parábola que nós sempre contamos. A árvore, a erva veio da onde? Da terra. Tira a erva da terra, o que acontece? O que acontece, irmãos? Irmãos, é para responder mesmo, pode responder. Não fica com vergonha não. Vamos interagir comigo. Quando você tira a erva, qualquer planta da terra, o que acontece com ela? Porque Deus deu uma palavra de ordem: terra, gere as ervas. Então se ela é tirada da terra, ela morre, porque ali é a fonte dela, é o lugar dela. Tira um peixe do mar, você pegar um cascudo, né? Um cascudo que é como se fosse para alguns uma barata, né? Você pega um cascudo, que é um peixe que sobrevive um pouquinho mais. Ele pode sobreviver uns 7 dias,
O Anderson entende mais do que eu sobre isso. Mas uns 7 dias ele sobrevive. Coloca ele sobrevive 7 dias e depois morre. Porque tirou da fonte, da água. Tira o homem de Deus, o que vai acontecer, irmãos? Morre também. Não sobrevive. Não há vida longe de Deus. Então não pense em se desviar da presença de Deus. E não adianta falar isso, irmãos. A gente tem costume de falar assim, não é, desviado é só Satanás. Mas não, a Bíblia fala, tem aquele que se desvia. Paulo não vai dizer. Ele vai dizer, fugiu o nome do camarada que estava acompanhando ele. Mas ele vai dizer que esse homem se afastou, se desviou, amando o presente século. Demas, lembrei. Ele fala, Demas me abandonou, amando o presente século. Então se desvie, irmãos. Quem não está com Deus está desviado para algum lugar. Se tem, irmãos, que desviar de alguma coisa, desvie do pecado. Desvie daquilo que te leva a pecar. Faz igual Jó, seja desviado do mal. O mal parou à sua esquerda, você desvia para a direita. Parou na direita, desvia para a esquerda. E assim você vai conseguir manter esse templo equipado. Vai conseguir manter esse templo edormentado com a glória de Deus sempre. Sempre vai ter a paz, a presença de Deus habitando dentro de você. Deus é maravilhoso, a gente olha lá em Gênesis, né? Gênesis capítulo 1, ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está no âmbito ainda do projeto, ele está lá no céu. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No capítulo 2, ele fala: e formou Deus o homem do pó da terra. Sendo que ele criou no capítulo 1, formou no capítulo 2, o que está acontecendo aqui? Ele está dizendo, ele cria o homem no céu. Formou Deus. Ele cria o homem no céu. E ele assopra o homem na terra. A nossa origem vem do céu, irmãos. Mas ele fala assim, agora que o homem está pronto, agora eu vou entrar dentro do homem, para habitar dentro dele. Deus nos tira dele e depois habita dentro de nós. Tamanho o amor que ele tem por nós. Não é à toa que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E esse tal tem um significado. Esse tal é que João, quando estava procurando ali um verbo, procurou no hebraico, no grego, no aramaico, não encontrou nada para dimensionar esse amor. Então ele falou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja Deus. Mas ele espera uma atitude na nossa parte. Não é só abrir a mão e receber, não, ele espera. Sempre vai ter aquela parte que é você, não é Deus. Ele fala aqui, ó, te libertei, hein? Você quer andar comigo? Aí é você que levanta a mão e fala, quero. Porque quem não se posiciona é contado como todos. Quem não se posiciona vai ser, não se diferencia, não vai ser destacado, porque não se posicionou. Eu vou citar um exemplo. Raabe, meretriz, lá em Jericó, tinha tudo para morrer, mas por causa de uma atitude de ter acolhido os espias do Senhor e ter feito uma confissão de fé, porque ela confessou, ela falou, nós todos aqui temos ouvido falar do seu Deus, como ele abriu o mar, como ele enviou e atormentou os egípcios. Nós todos aqui ouvimos e trememos, todos estamos atormentados com o que temos ouvido. Isso é uma confissão de fé. E ela fala, lembre-se de mim quando vocês voltarem.
não venha perecer com a minha família. E ele fala: se vocês pendurarem um cordão de escarlate na janela de vocês, quando nós voltarmos, nós iremos salvar vocês. Jericó inteiro vai morrer, porque são malditos, não se posicionaram, mas Raabe se posicionou. Então Deus falou: se posicionou, eu salvo. Pode ter maldição, pode ser o que for, mas levantou a mão, se posicionou, falou: Pai, estou contigo. Deus vai lá e quebra as correntes de Satanás contra a sua vida. É só se posicionar. Não tem maldição hereditária, irmãos. Cai tudo por terra. A maldição te acompanha até você chegar a Cristo. Chegou a Cristo, a corrente cai por terra. Ela não pode mais te acompanhar. Satanás não pode mais te acompanhar. Os demônios que a sua mãe consagrou não pode mais te acompanhar, porque tem a ver com ela, não com você. Foi só com ela. Você disse: em mim não, eu sou dele. E se é dele, o diabo não toca. 1 João capítulo 5 vai dizer: filhinhos, aquele que é nascido de Deus não vive pecando, e o diabo não lhe toca. Não toca, porque é dele. O diabo olha para você e sabe o que ele vê? Ele vê o sangue de Cristo. Quando você levantou a mão, ele vai lá e colocou aquela gota. O sacerdote sempre, no dia do Yom Kippur, é o dia da expiação, da paz. Ele pegava e todos vinham ali com as suas roupas brancas. Não podia ter uma mancha, irmãos, uma roupa branca. Aquilo apontava para Cristo. E o sacerdote pegava uma planta chamada hisopo. Ele matava o cordeiro, colocava, passava a planta, encharcava a planta e ele rodava aquela planta. E aquela planta ia pingando o sangue do cordeiro nas vestes. E eles saíam dali falando: fui justificado do meu pecado. Valeu a pena eu vir, fui justificado do meu pecado, porque o sangue estava marcando. Cristo fez isso com a gente. A Bíblia vai dizer, no texto que nós lemos: a glória da segunda casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E qual paz era essa? Quando eles olhavam para esse templo, eles não falavam: não entendo, cadê o tamanho dela? Eles morreram e não entenderam. Por quê? Porque depois de aproximadamente 500 anos, nasceu um menino lá em Belém, na manjedoura, e ele vai ser apresentado no templo, naquele templo. Entra o menino Jesus para ser apresentado. Naquele momento que Zacarias olha e fala: eis que agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram o rei. Ali estava a glória. Neste lugar darei a paz. Cristo entrou no templo, ele rasgou o véu que nos separava dele e nos deu a paz. Você quer mais prova que isso, que Deus te ama? Romanos capítulo 5 versículo 1: sendo justificados por meio do sangue de Cristo, temos paz com Deus. Paz. E o que ele falou que ele daria? Naquele lugar daria paz. Cristo se permitiu sofrer por tua causa, derramou o seu sangue. E hoje, quando Deus olha para você e para mim, Ele olha para nós, Ele não vê você pecador como Adão era, sujo. Quando Ele olha para você, Ele vê o sangue de Cristo que foi derramado naquele dia. E você está debaixo de uma sentença: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabiam o que faziam. Porque agora sabe. Não sabia, mas agora sabe. Por isso Deus perdoou todos os nossos pecados, e esse sangue nos possibilita entrar na Jerusalém celestial. Esse sangue, ele significa
ele é o aplacamento da ira de Deus. O sangue de Cristo em nós aplaca a ira de Deus em nós. Ele olha para você, nós falamos aquele dia, comove. Deus olha e fala: o sangue do meu filho pecou, matou, fez tudo isso, mas pediu perdão. E todo aquele que pede perdão e se arrepende vai falar que o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Então ele olha para você e fala: pecou, merece a morte, mas eu estou vendo o sangue do meu filho nele, foi pago por um bom preço, então não vou matar, eu vou dar mais uma chance. E a graça de Deus se estabelece sobre a nossa vida mais uma vez. Então há motivo para a gente se alegrar, irmãos? Há ou não há? Há motivo para a gente dizer glória a Deus? Há motivo de dizer aleluia nessa noite? Porque a graça de Deus, ela é favorável a todos nós. Todavia eu deixo para os irmãos: não negligencie o tempo da graça. Olhe para trás para agradecer tudo que Deus fez. Olha para o presente e agradeça. Você está vivo, está respirando, porque Deus teve misericórdia de ti, teve misericórdia de mim. Agora, a partir de hoje, se policie de todas as suas atitudes. Não pensa, vou pecar, depois ele perdoa. Não pensa não, só de falar assim já está pecando. Só de falar assim Deus já sabe: não tem o culpado por inocente. Ele olha para você e fala: aí não, aí é culpado. Não adianta não, que eu não sou bobo também não. Eu sou Deus, sou amoroso, mas Deus não é bobo, irmãos. Eu estou usando um adjetivo humano em Deus, para você entender. Então, irmãos, eu peço aos irmãos, vamos abrir os nossos olhos espirituais e cultuar a Deus verdadeiramente. Aproveitar esse tempo que nos resta na face dessa terra, para verdadeiramente ser aquele povo que a gente tanto cantou. Aquele povo barulhento que incomodava mesmo. Aquele povo barulhento que aonde chegava mudava o ambiente, o pessoal ficava transtornado. O que está acontecendo, gente? Hino da harpa? O que é isso? Alguém ainda canta isso? Hoje nós estávamos no parque. E no parque nós começamos a louvar o Senhor. 4 hinos nós louvamos. E nós estávamos sozinhos, nós não cantamos para provocar ninguém. Nós estávamos sozinhos. Então começamos a cantar e de repente começou a chegar algumas pessoas. E as pessoas, alguns ficavam incomodados, outros mudavam de lugar. E alguns sentavam virados para nós e ficavam assistindo. E eu pensando, esse é o povo que Deus nos chamou para ser. Povo ousado. Todos sabiam que o povo, tinha alguns estavam incomodados, mas não paramos de cantar. Louvamos ao Senhor. Não era para incomodar ninguém, era para louvar a Deus. E talvez transmitir ali uma mensagem, se a pessoa permitisse o coração dela se abrir. E até o Valdeir falou, né? E é uma verdade. Hoje não teve pregação. Hoje foi um dia de comunhão, né? Foi um dia de não de pregar, mas de viver a Bíblia. Foi uma coisa tão gostosa, irmãos. Eu peço, irmão, da próxima vez eu quero ver você lá. Foi um dia tão gostoso. A gente cantou, a gente brincou, teve gincana bíblica ali. A irmã Isaene, né, fez a gente gastar os neurônios todos ali. E eu fiquei feliz porque eu vi que essa igreja está boa de Bíblia, que não teve uma questão que ficou ali sumida. Não tinha celular, era só papel, só Bíblia de papel, e nós achamos tudo. Então, para a glória de Deus, irmão, foi um dia que eu saí dali regozijando, e com os irmãos também, tá bom? Essa é a palavra que eu deixo aos irmãos. Fica com essa palavra em seu coração, irmãos. Saiba, a glória desta última casa, ela é maior, porque Deus decidiu habitar hoje dentro de mim e dentro de você, através da pessoa bendita de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Obviamente que essa mensagem é muito comprida. Eu não cheguei nem no terço dela.
Mas eu sempre digo, a garganta, eu sempre digo, aonde o Senhor nos permite ir, a gente vai para onde Ele quer. A gente vai na direção que Ele deseja falar. Porque Ele conhece você. Eu não conheço. Ele conhece. Então Ele fala de acordo com o seu coração, não o meu. Amém, irmãos?